20 horas e 17 minutos. Agora você vai ouvir aqui o depoimento do empresário Wallace. E boa noite, Wallace. Boa noite, bispo. Ô Wallace, como era a sua vida antes de chegar à Igreja Universal da Lei de Deus e aonde você se encontrava? Antes de eu chegar à Igreja Universal da Lei de Deus, bispo, eu era envolvido com drogas, com a marginalidade. Eu fumei cigarro, maconha, cheirei cocaína, bebi perfume, fumei crack. Decorrência disso, eu comecei a traficar, a praticar assaltos. E a consequência disso tudo na minha vida foi 5 cadeias. Eu preso em uma dessas vezes que eu ouvi o programa Aumento do Presidiário. Que é isso? Esse que está passando agora, foi que eu fiz uma carta para entregar ao senhor. E no dia que eu entreguei essa carta para meu pai, para ele trazer, foi no dia que meu alvará chegou. Que eu vim pessoalmente trazer, no dia 24 de outubro de 2011, no qual eu conheci o senhor pessoalmente. E a partir de então, eu decidi obedecer a orientação que o senhor me deu, que foi o Salmo 34, eu não esqueço até hoje, que o senhor falou comigo. E a partir de então, eu comecei a praticar fé, a obedecer, vim dos criadeiros e estou aqui hoje, casado, muito bem casado, estou conquistando. A minha empresa, eu tive até que dar uma parada nela, mas eu vou retomar. Estou trabalhando em empresa multinacional no momento, mas eu vou voltar depois. Como está escrito, eu vim para ser cabeça, não cauda, né, bicho? Então, mas teve uma mudança na minha vida que eu não tinha perspectiva nenhuma de vida. Já teve situações na minha vida que eu fui colocado em mala de carro para a polícia me matar, acidente de carro, de moto, tiro que o policial me deu trocando tiro, graças a Deus não pegou em mim. Wallace, e algumas vezes você pensou que você não ia sair dessa situação? Com certeza, eu nunca imaginei na minha vida que teria jeito. Até para o meu próprio pai, teve um certo dia que ele pegou uma arma, colocou na minha cara e disse que preferia me matar do que me perder para a polícia. Que ele já não sabia mais o que fazer comigo. Eram muitas tentativas. Quando eu saía das prisões, eu falava que eu ia mudar, ficava um mês quieto, depois eu voltava. Pior foi quando eu conheci até uma das facções de Salvador, que eu entrei em uma delas. Pratiquei vários assaltos, roubo a carro, tudo que tinha. Saída bancária? Tudo que tinha eu fazia. Até sair da bancária? Até saída. Tudo. Até arma de policial eu tomei, bispo, já. Mas você pensava que isso era o certo ou errado? Era uma revolta que eu tinha dentro de mim, uma mágoa da minha mãe. Por causa dessa mágoa que ela me abandonou com meu pai, que eu cresci uma criança revoltada com a vida. E uma forma de eu expressar essa revolta era tentar, eu sentia uma indiferença social. Pelo fato de eu morar na favela, na periferia, eu achava que eu não tinha possibilidade de arrumar um emprego, de eu trabalhar, por causa do preconceito. Então, o jeito que eu externava isso era praticando assalto, sendo violento, brigava. Era um meio de você extravasar. De extravasar, de também adquirir um certo respeito de outras pessoas que estavam ao meu redor. E algumas vezes você pensou em dar cabo da sua vida? Muitas vezes, usando droga demais, passando 2, 3 dias consecutivos usando droga, tentando me matar usando droga. Não tive coragem de colocar a mão na minha cabeça, de faca, mas eu tentava me matar usando droga. Você já chegou a trocar tiro com a polícia? Já, lá num bairro da Santa Luzia do Lobato. O policial me deu 5 tiros. Graças a Deus não pegou nenhum. 5 tiros? 5 tiros, de pertinho. Não pegou nenhum? Nenhum. Porque Deus já tinha um plano na sua vida. Graças a Deus, a misericórdia dele, eu estou aqui. Agora, um timing. Agora a minha esposa vai entrevistar o empresário Frank. Boa noite, Frank. Tudo bem? Boa noite. E aí, fala pra gente um pouquinho
Como era a sua vida antes de chegar à Igreja Universal do Reino de Deus? Onde você estava? O que você praticava? E como você se sentia lá e como você se sente hoje? Eu tinha uma vida totalmente destruída em todos os sentidos. Porque quando eu entrei pro crime, eu usava todo tipo de droga. Assim, eu comecei com a bebida, cigarro, maconha, cocaína. Foram vários tipos, benzina, tudo que eu achava, gás de geladeira, eu já cheguei a cheirar por não ter a droga. Quer dizer, eu cheguei a um limite que nem eu mesmo me continha mais, assim, na dependência, abstinência da droga. Eu procurava outros meios, então foi quando eu me endividei com drogas e comecei a praticar assaltos. Comecei a me envolver a fundo na vida do crime, né? Comecei a comprar armas, investir no crime e tive uma vida totalmente sem perspectiva nenhuma. Eu não entendia nem mais porque eu estava vivendo. Teve um momento que eu parei para pensar, eu vou continuar essa vida, eu troco tiro com a polícia, no dia que eles me matarem, para mim tá bom. Quer dizer, eu já cheguei a pensar isso. E foi quando, por um tempo, eu fiquei em um presídio onde eu cheguei novo e já peguei logo uma rebelião para uma pessoa primária. Quer dizer, eu vi aquilo tudo e comecei a montar uma equipe dentro de um presídio. Quando eu saí, eu montei um grupo de assalto. E mais antes, você me falou que você estava estudando em Direito para ser advogado, né? Isso, eu fazia o 4º semestre de Direito. E joguei tudo pro alto por causa das drogas e a vida do crime. E aí foi uma destruição total, né? Quase eu perco minha família toda, não tinha credibilidade mais em nada, ninguém acreditava em mim, nem eu mesmo acreditava, imagine os outros. Então, foi quando eu cheguei ao fundo do poço, foi depois que eu troquei tiro com os policiais, metralharam o carro que eu estava, morreu uma pessoa que na época eu dizia que era meu parceiro, e aí que... A esposa dele está aqui. É Laís, é Dona Laís. Ele é o seu esposo quando estava preso. Ele lá de dentro mandou alguém matar a senhora fora. Isso, foi. E como é que foi? Eu parei de visitar ele porque eu não queria mais viver aquilo. Como eu casei com ele sem saber que ele era envolvido no crime, então eu achei que eu deixando ele, a minha vida iria mudar. Só que ao invés de ele deixar eu seguir livre, separada dele, ele mandou um dos capangas dele me matar. Então eu comecei a viver com ele, não por amor a ele, não porque eu queria continuar... Mas por ameaça. Isso. Ele ameaçava a senhora? Isso, ameaçava. E aí eu comecei a viver com ele através das ameaças. Então eu tinha medo de largar ele, tinha medo de deixar de visitar ele, de viver a minha vida normal e acabar morrendo. E aí? E o que a senhora fez para mudar essa história? Eu comecei a buscar Deus, porque eu até ia na igreja, mas eu não tinha compromisso com Deus. Então, eu comecei a buscar Deus, entreguei a minha vida 100% ao Senhor Jesus. E comecei a sacrificar através da fogueira santa, através dos propósitos na igreja. Comecei a obedecer tudo que me era orientado. E eu vi a mudança aí acontecendo. Primeiro, ele começou a mudar. Dentro do presídio mesmo, quando eu ia visitar ele, ele já estava diferente. Só que mesmo eu vendo ele diferente, eu não conseguia amar ele, não conseguia gostar dele. Então, eu comecei a pedir a Deus para colocar o amor dentro de mim, porque eu já era casada com ele, já vivia com ele há tanto tempo. Então, Deus, além de mudar ele, começou a colocar o sentimento, o amor dentro de mim por ele, que já não existia mais. E aí nós começamos a viver. Me perdoe. Me perdoe. É que não existia mais, é que o amor seu para com ele estava sufocado.
Não é verdade? É. Estava sufocado devido às situações, aos problemas que você vinha e passando com ele. Isso. Porque a Bíblia fala o seguinte: o amor jamais acaba. Ele pode, sim, se esfriar, mas acabar não. Porque Deus não acaba. Deus é eterno. E o amor é eterno. O amor não acaba. Ah, meu amor acabou por ele. Me perdoe. Não acabou. Ele se esfriou e devido aos acontecimentos foi se esfriando. E aí? E aí, bispo, porque eu acho que antes, como você está falando, antes de eu pedir a Deus que colocasse o amor dentro de mim, eu acho que eu não amava ele. Não cheguei a amar ele. O amor só começou depois que eu comecei a sacrificar por isso. Falei, Deus, eu não aceito ser casada com uma pessoa que eu não amo. E aí Deus foi colocando o amor dentro de mim, por ele. Através da mudança dele também, eu fui vendo que ele era diferente, que ele estava um novo homem. Então eu comecei a olhar ele de uma maneira diferente. E aí o amor foi nascendo. E quando o amor nasceu foi quando nós começamos a viver bem, começamos a viver felizes. Hoje nós vivemos bem, nós vivemos felizes, não temos problemas entre nós dois no nosso casamento. Ele é um novo homem, uma pessoa diferente, até a natureza dele é outra, né? Porque quando a pessoa muda, ela muda a natureza, porque ela adquire a natureza de Deus. Então, hoje ele tem a natureza de Deus. E eu acho que isso é que me faz amar mais ainda ele hoje. Porque eu olho para ele e vejo como o próprio Senhor Jesus. E isso vai edificando a gente cada dia mais. Tanto a nossa filha já cresce num lar feliz, já cresce vendo os pais dela diferentes. Unidos. Isso. Isso ajuda bastante. Cresce num lar. É num lar unido, onde há harmonia. É. Ô Frank, e aí você você pensava um dia sair dessa vida? Bispo, tinha épocas que eu, mesmo preso, eu pensava, mas depois, devido a estar vivendo situações dentro do presídio, me envolvendo muito, então eu achava que não tinha mais solução, que minha vida ia se findar ali, no crime, que eu ia morrer, ou que eu ia matar mais, eu ia matar gente, fazer. Então eu comecei a ficar desesperado dentro de mim mesmo. Então foi quando eu cheguei no fundo do poço, que eu não tinha mais saída, terceira vez preso, todos me abandonaram, só ela continuava me visitando. Eu também já não gostava tanto dela assim, mas queria ter uma pessoa para me visitar. Então, quando o senhor começou a orientar ela, que eu fui ouvindo os programas da rádio, através do senhor, fazendo os programas, Bispo Macedo, eu comecei a refletir, que eu ouvia testemunhos, que eu disse, teve jeito para essa pessoa, então tem para mim. Então comecei a acreditar novamente em mim. E aí comecei a querer o quê? Eu via minha filha chegar no presídio, eu ficava tendo a imagem de sofrimento na vida deles, que não tinha nada a ver com o que eu estava fazendo. Tá certo. São 20 horas e 31 minutos, vamos agora ao intervalo. E após o intervalo, falaremos com o seu Raimundo, é um empresário também. 20 horas e 31 minutos, esse é o programa Momento do Presidiário.